Imagine um lugar tão hostil, tão mortal, que apenas pisar em seu solo sem proteção adequada significa morte certa em menos de 2 minutos. Um continente inteiro onde a temperatura média no inverno atinge absurdos 60 graus negativos, onde ventos de 320 km por hora podem literalmente arrancar a pele do seu rosto. Este lugar existe e ele guarda segredos que desafiam nossa compreensão sobre a própria natureza da realidade. Bem-vindo à Antártida, o continente proibido. Você já se perguntou por que a Antártida é o único lugar na Terra onde nenhum país pode reivindicar soberania total? Porque existe um tratado internacional assinado em 1959 que transforma este continente numa espécie de zona neutra global. A resposta oficial é cooperação científica. Mas e se eu te dissesse que existem razões muito mais profundas e perturbadoras? Vamos começar com os fatos que eles não querem que você questione. A Antártida é maior que toda a Europa e Oceania juntas. São 14 milhões de quilômetros quadrados de gelo, montanhas e o desconhecido. Sob essa camada de gelo, que em alguns lugares atinge 4 quilômetros de espessura, existe um mundo completamente diferente. Lagos subglaciais que desafiam as leis da física, mantendo-se líquidos em temperaturas que deveriam congelar instantaneamente qualquer forma de água. O Lago Vostok é o exemplo mais perturbador. Descoberto pelos soviéticos em 1996, este lago subterrâneo tem o tamanho do Lago Ontário e está isolado do mundo exterior há pelo menos 15 milhões de anos. Quando finalmente perfuraram o gelo em 2012, após décadas de tentativas, o que encontraram mudou tudo. Formas de vida completamente desconhecidas, bactérias que não deveriam existir, organismos que sobrevivem em condições que matariam qualquer ser vivo conhecido. Mas aqui está o detalhe que a mídia mainstream nunca menciona. Logo após a descoberta, a perfuração foi abruptamente interrompida. Os cientistas russos foram evacuados às pressas, e até hoje ninguém explica claramente o porquê. Agora, vamos falar sobre as anomalias magnéticas. A Antártida possui as maiores anomalias magnéticas do planeta. Em certas regiões, bússolas simplesmente param de funcionar. Equipamentos eletrônicos sofrem interferências inexplicáveis. Satélites apresentam falhas misteriosas ao sobrevoar determinadas áreas. A explicação oficial? Variações geológicas naturais. Mas por que então essas mesmas áreas são classificadas como zonas de exclusão, onde até mesmo pesquisadores com autorização máxima são proibidos de entrar? Em 2018, imagens de satélite revelaram algo extraordinário. Uma cavidade gigantesca sob o gelo, do tamanho de Manhattan, com cerca de 300 metros de altura. Esta caverna apareceu do nada, não estava lá nas imagens anteriores. Os cientistas alegam que foi causada por água morna derretendo o gelo por baixo. Mas água morna? Na Antártida? De onde? E então temos as pirâmides. Sim, você ouviu direito. Estruturas piramidais perfeitas foram fotografadas emergindo do gelo antártico. 4 faces simétricas, ângulos precisos que desafiam qualquer explicação de formação natural. A comunidade científica insiste que são nunataks, picos de montanhas moldados pelo vento. Mas nenhum nunatak conhecido em qualquer lugar do mundo possui simetria tão perfeita. Vamos agora ao que talvez seja o segredo mais bem guardado, a Operação High Jump. Em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos enviaram a maior expedição militar à Antártida. Oficialmente, era uma missão de treinamento em condições extremas. Mas por que enviar 4.700 homens, 13 navios e 33 aeronaves para um simples treinamento? Por que a missão, planejada para durar 8 meses, foi abruptamente cancelada após apenas 2 meses? O almirante Richard Byrd, líder da expedição,
deu uma entrevista ao jornal chileno El Mercúrio, que foi rapidamente censurada nos Estados Unidos. Ele falou sobre aeronaves que podiam voar de polo a polo em velocidades incríveis e sobre a necessidade dos Estados Unidos se prepararem para se defender contra objetos voadores hostis que poderiam vir das regiões polares. Coincidentemente, Byrd morreu pouco depois e seus diários pessoais desapareceram misteriosamente. E o que dizer sobre as estranhas luzes que regularmente são vistas emergindo do gelo antártico? Pilotos comerciais que sobrevoam a região relatam consistentemente ver feixes de luz disparando verticalmente do continente em direção ao espaço. Auroras austrais, talvez, mas auroras não se movem em formações geométricas perfeitas, nem respondem à aproximação de aeronaves mudando de direção abruptamente. Existe também o enigma do tempo perdido. Múltiplas expedições científicas relataram o mesmo fenômeno perturbador. Relógios sincronizados apresentando diferenças significativas após passar por certas áreas da Antártida. Em 2018, uma equipe de pesquisadores britânicos perdeu 4 horas que simplesmente não conseguem explicar. Todos os membros da equipe têm a mesma lacuna em suas memórias. Mas talvez o mais intrigante seja o que está acontecendo agora mesmo enquanto você assiste este vídeo. Nos últimos 5 anos, houve um aumento sem precedentes na atividade militar na Antártida. China, Rússia e Estados Unidos expandiram drasticamente suas bases de pesquisa. Novos radares de alta potência foram instalados. Sistemas de defesa aérea, sim, sistemas de defesa aérea foram discretamente posicionados. Contra o que exatamente eles estão se defendendo num continente supostamente dedicado apenas à pesquisa científica pacífica? E então temos o protocolo de silêncio. Todo cientista que trabalha na Antártida assina acordos de confidencialidade que vão muito além do normal. Cláusulas que proíbem discussão de descobertas não autorizadas por décadas após deixar o continente. Multas milionárias e até prisão para quem violar estes termos. Por que tanto sigilo se estamos falando apenas de pesquisa sobre pinguins e camadas de gelo? A verdade é que a Antártida representa a última fronteira verdadeira da Terra. Um lugar onde as regras da realidade como conhecemos parecem não se aplicar completamente. Onde o passado, presente e futuro convergem de formas que nossa ciência ainda não consegue explicar. Considere isto. A Antártida contém 70% de toda a água doce do planeta. Se todo o gelo derreter, o nível do mar subirá 60 metros, submergindo todas as cidades costeiras do mundo. Mas os poderosos não parecem preocupados. Continuam construindo megalópolis costeiras, investindo trilhões em infraestrutura que seria completamente destruída. A menos, é claro, que eles saibam algo que nós não sabemos. Documentos vazados em 2021 revelaram comunicações entre agências de inteligência, mencionando a anomalia do setor 7 na Antártida. Quando jornalistas investigativos tentaram obter mais informações através da Lei de Liberdade de Informação, foram informados que os documentos estavam classificados por razões de segurança nacional. Segurança nacional? Sobre um continente de gelo desabitado? E o que dizer dos sons? Hidrofones posicionados ao redor da Antártida captaram sons que não correspondem a nenhum fenômeno natural conhecido. O famoso bloop de 1997 foi apenas o começo. Sons de frequências impossíveis, alguns durando dias, emanando das profundezas sob o gelo. A explicação oficial mudou 3 vezes. Primeiro eram icebergs, depois atividade vulcânica, agora simplesmente fenômenos acústicos não identificados. Há também o mistério das no-fly zones, não oficiais. Pilotos comerciais sussurram sobre áreas específicas sobre a Antártida, onde são instruídos a nunca sobrevoar.
mesmo que isso signifique desvios de centenas de quilômetros. Quando questionados, as autoridades aeronáuticas citam condições atmosféricas perigosas, mas satélites meteorológicos não mostram nada de anormal nessas regiões. E então chegamos ao elefante na sala: as antigas civilizações. Mapas do século XVI, como o famoso mapa de Piri Reis, mostram a costa da Antártida com precisão impossível e sem gelo. Como cartógrafos de 500 anos atrás poderiam mapear um continente que supostamente está coberto de gelo há milhões de anos. A menos que esses mapas sejam cópias de documentos muito mais antigos. Estruturas retangulares perfeitas foram detectadas sob o gelo usando radar de penetração no solo. Algumas têm quilômetros de extensão, com ângulos retos perfeitos demais para serem naturais. Quando questionados, os cientistas responsáveis pelas descobertas são rapidamente transferidos, seus estudos arquivados, suas pesquisas descontinuadas. Mas por que todo esse sigilo? Por que todo esse controle? A resposta pode estar no que a Antártida representa para o futuro da humanidade. Recursos minerais inexplorados, avaliados em quatrilhões de dólares. Tecnologias antigas que poderiam revolucionar nossa compreensão da física. Ou talvez, apenas talvez, evidências de que não estamos, e nunca estivemos, sozinhos. Em 2022, um whistleblower anônimo vazou comunicações internas da Agência Espacial Europeia mencionando artefatos não terrestres, descobertos em escavações profundas na Antártida. O vazamento foi rapidamente desmentido, o site que publicou a informação foi derrubado e o assunto desapareceu completamente da internet em questão de horas. Mas screenshots sobreviveram, circulando em fóruns obscuros, contando uma história que desafia tudo o que pensamos saber. A Antártida também é o único lugar na Terra onde todas as linhas temporais convergem. Todos os fusos horários se encontram no Polo Sul. É literalmente um ponto fora do tempo como o conhecemos. Cientistas relatam experiências estranhas com a percepção temporal, sonhos vívidos compartilhados e uma sensação persistente de não estar sozinho, mesmo nas áreas mais isoladas. E agora, enquanto o mundo está distraído com suas crises fabricadas, algo grande está acontecendo na Antártida. Comboios militares massivos, escavações 24 horas por dia. Cientistas de elite sendo recrutados sob contratos sigilosos. Bilhões sendo gastos em infraestrutura que oficialmente não existe. O Tratado da Antártida expira em 2048. Coincidentemente, este é o mesmo ano que múltiplos think tanks globalistas apontam como crítico para o futuro da humanidade. O que eles sabem que nós não sabemos? O que está sendo preparado? A verdade é que a Antártida é muito mais do que um continente gelado. É um cofre de segredos que poderia reescrever toda a história humana. É uma janela para realidades que nossa mente condicionada mal consegue conceber. É o lugar onde o impossível se torna rotina, onde o extraordinário é censurado, onde o futuro da humanidade pode estar sendo decidido neste exato momento. Enquanto você assiste isso, decisões estão sendo tomadas em salas de reunião classificadas sobre o que pode e o que não pode ser revelado sobre a Antártida. Cientistas estão sendo silenciados, descobertas estão sendo suprimidas e a verdade continua enterrada sob quilômetros de gelo e camadas ainda mais espessas de desinformação. Mas os sinais estão por toda parte para quem souber onde procurar. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando e a imagem que está emergindo é ao mesmo tempo aterrorizante e magnífica. A Antártida não é apenas o lugar mais isolado e perigoso da Terra. É o lugar onde todos os segredos convergem, onde o passado encontra o futuro, onde a verdade está congelada no tempo, esperando o momento certo para derreter e inundar o mundo com revelações que mudarão tudo. A questão não é se esses segredos serão revelados. A questão é
A humanidade está preparada para a verdade sobre a Antártida? Ou será que algumas portas devem permanecer fechadas, alguns segredos enterrados, algumas verdades congeladas para sempre no continente proibido? O tempo está se esgotando, o gelo está derretendo, e com ele, os segredos da Antártida estão prestes a emergir. A verdade está lá fora, congelada esperando, e quando ela finalmente vier à tona, nada será como antes. Prepare-se. O degelo já começou.